Ok, então nós já estamos de volta para o terceiro bloco do TV Entrevista de hoje. E hoje o assunto é Agosto Lilás, mês aí de prevenção da violência contra a mulher. A violência contra a mulher tem que ser tirada, arrancada, né? Se trabalha o ano todo contra isso, mas esse mês de agosto se dá uma ênfase um pouquinho maior, né? No Agosto Lilás. Eu estou aqui então com a secretária de Assistência Social de Joinville, que é a Fabiana Cardoso, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville, a Palova Bauser. Agora vocês duas estão aqui juntos comigo no terceiro bloco. Eu vou iniciar aqui fazendo uma fala que vocês devem conhecer. A vida começa quando a violência acaba. Essa aqui é uma frase de Maria da Penha, né? A vida ou a qualidade de vida só vai ter existência quando não houver violência. Isso é uma realidade para os nossos dias hoje, né? Até aproveitando, já que você citou a Maria da Penha, né? Hoje no encontro de manhã, né, Paloma, foi falado assim, né? O quanto a Maria da Penha, ela quebrou paradigmas. No sentido de que geralmente a gente pensa que a mulher que ela vai sofrer a violência é aquela que não tem escolarização, né? Que é pobre, que não tem condições de trabalhar e manter o próprio sustento dos filhos. Não. Na verdade, quando a gente fala de violência, a gente está falando, a gente não necessariamente tem uma classe social para isso. Não, muito pelo contrário. A violência, ela está intrínseca na sociedade como um todo, indiferente da classe social. Né? Então, assim, era um homem que tinha uma formação acadêmica, né? Se conheceram numa universidade, viveram um tempo bem e começou toda uma forma de violência, que por vezes a mulher até demora para perceber. Né? Então, assim, o que aconteceu, o que mudou, e a violência ela começa muitas vezes de forma sutil, né, Palova? E aí é difícil, a mulher às vezes ela fica até em dúvida do que está acontecendo. Se não é ela até se pergunta, poxa, será que não é? Será que eu fiz alguma coisa errada? O que eu fiz que agora ele mudou, né? Antes ele bebia, vinha para casa, mas não me batia, agora ele quer me bater, né? Agora ele me presa contra a parede e quer me violentar, então assim, e ela vai dizer, o que eu fiz de errado? Ela vai se perguntar em relação a isso, por quê? Porque normalmente ela quer manter a família, ela quer ficar junto, né? E o que a gente percebe é que isso é alterado. E por vezes, né, usam assim, o que tu tá fazendo de errado, né, para a mulher. A sociedade é muito em relação à crítica da mulher. A mulher que é o esteio da casa. Não, é direito igual, né? Eu digo assim, eu tenho uma filha, ela é um 100% que é minha e do meu esposo, né? Então, nós temos que cuidar, nós temos que proteger, nós temos que educar. E quando a gente fala, e eu gosto muito de reforçar, que é o machismo estrutural, que a violência ela está intrínseca na sociedade. Porque meu avô foi assim, a minha avó foi assim, todo mundo que eu conheço assim. Não, então por isso que nós temos hoje o compromisso, né? Seja assistência social, né, o Conselho da Mulher, a Rede de Enfrentamento à Violência e todos os grupos que a gente vê e trabalha, né, Palova? Que é orientar, que é levar a informação para as crianças, para os adolescentes, mas também para as mulheres, né? E para os homens. Porque, muito, como a Paloma falou, né, por vezes eles não se dão conta, né? Então, assim, de uma fala grosseira. Poxa, mas na minha família homem nenhum lava louça. Tá, mas por que não? Quem disse que é só mulher? Então é um trabalho que é coletivo, que é de família, todo mundo aproveita junto, mas isso é mudança do quê? De cultura, né? E de novo, eu reforço, e hoje de manhã isso ficou muito claro, assim, nas diferentes falas que a gente teve, né? E a violência, ela não é só dentro de casa. E aí uma fala importante que teve da advogada, a doutora Ana Paula, que foi a violência virtual. Porque, por vezes, a mulher, e eu acho que é um alerta para a sociedade também, ela acaba de uma forma tão carente se envolvendo, ou alguém que mandou uma mensagem, e aí essa pessoa começa, inclusive, a aliciar ela
para que ela dê dinheiro, extorquir. Então, a violência patrimonial também, a violência psicológica, a violência moral, transmitir essas fotos, ameaçar. Então, a população e nós muitas vezes focamos muito na violência física. Mas a gente não está pensando hoje por exemplo, virtual, que era algo que há 20 anos nem se pensava, né? Nem se falava, né? Celular é agora, né? Eu digo assim que eu fui mexer com o computador com 20 anos. Então, essa mulher, essa adolescente, essa jovem ou essa idosa, ela vai ter um relacionamento via internet, né? E aí ela acaba caindo numa armadilha e, por vezes, muitas chegam a falar em suicídio. Por quê? Porque essa pessoa já extorquiu de tal forma, eu vou te expor, olha o que as pessoas vão falar de você, né? Porque para muitas mulheres, principalmente as idosas, elas ainda têm muito essa questão da cultura, né? Ai, pronto, agora vão me defamar. Então, é muito orientar as mulheres que isso é uma forma de violência e que tem que ser denunciada também. Até quero corrigir, eu falei no primeiro episódio, né, que é Disque 100, mas tem o Disque 100 e também o Disque 180, que é específico para mulheres, para vítimas de violência mulheres, né? O Disque 100 é violência de modo geral. Então, denuncie, liga no 180, né? Pede ajuda, relata o que está acontecendo. Por quê? Porque existem formas, inclusive, de rastrear e identificar de quem é o ID dessa pessoa. Porque às vezes não é nenhum homem, tá? Às vezes é uma outra mulher se utilizando disso, ou um grupo de jovens para denegrir a imagem de uma jovem adolescente, de uma jovem. Então, essa é também uma forma de violência que tem ganhado muito espaço e que é muito ruim. Então, as mulheres, elas têm que se proteger, né? E denunciar também. Existe uma forma de violência contra a mulher que está mais em alta hoje, Paloma? O que vocês têm isso? Assim, o que poderia... É bem complicado a gente falar dos dados estatísticos, porque em algumas regiões, vou falar Santa Catarina, essa semana saiu uma reportagem, semana passada, que Santa Catarina é o terceiro estado mais violento. Eu consigo ver que a gente tem mais denúncia que outros estados. Isso mesmo. Porque o problema maior não é... Tem a denúncia, mas o problema é de quem não denuncia. Teve um evento semana passada em Florianópolis que lá foi a procuradora, acho que foi a procuradora, comentou que 90% dos suicídios, dos feminicídios, né, não tinha nenhum registro, nem boletim de ocorrência, nada. Então, isso é muito grave. Isso mostra que... Porque para chegar nas vias de fato, normalmente, principalmente se é alguém próximo, não foi a primeira vez. Não foi um episódio isolado. Vem de um histórico, né? Então, nesse histórico, mostra que você não fez a denúncia. Você não relatou nada disso. 90% gente é muita coisa, né? Então, só de a gente analisar todos esses dados, é importante a gente denunciar. E hoje, o que a gente percebe que tem mais registros também, que está crescendo, é a violência psicológica. Mas até hoje de manhã foi comentado que é difícil a gente saber o que realmente é a violência psicológica. Porque eu sofro essa violência e eu, dependendo da cultura familiar que eu venho, eu não consigo visualizar se isso é ou não. Eu nem entendo como uma forma de violência, né? Acha que aqui, todo mundo passou por aquilo, então isso é normal. Então, a violência patrimonial, né? Olha, não, isso tu não vai comprar, isso tu não pode, isso... o que você recebe no final do mês é meu. Né? Eu posso ir para o bar, você não vai comprar um pacote mais de leite. Né? Então, a gente fala assim e isso acontece. E até, né, Paulo, hoje de manhã, o evento foi riquíssimo, assim, né? As falas foram muito boas, né? A saúde, a assistência social trouxeram dados, né? Relatando os números ali das vítimas de violência, de todas essas vidas envolvidas, mas também trouxe uma questão muito importante em relação ao esclarecimento, né? E o quanto que ainda existe uma questão cultural da naturalização da violência, né? E o quanto que a gente precisa informar essas mulheres para que elas se sintam empoderadas. Porque falas... Acha que é normal, né? Isso mesmo. Então, assim, é normal. Coisas de denegrir mesmo, por exemplo, né? Até surgiu um dos exemplos. O homem, sábado de manhã, eles estão lá numa rodinha, no bar, bebendo cerveja, tá tudo certo. Agora, pensa um grupo de mulheres fazer isso. Ué, mas como? Não estou em casa lavando a roupa? Não estou em casa limpando a casa? Né? Então, hoje é inaceitável, se a gente parar para olhar, uma coisa bem
bem simples, assim, que eu digo que acontece muito, mas coloca lá. Um grupo de homens, um sábado de manhã, numa rodinha num bar, bebendo cerveja, e um grupo de mulheres. Não Isso é visto com os mesmos olhos. não é visto. Não é. Então, e por que não é? A lei não é a mesma? Não é um casal? Pode ser, até pode separar, né? Os homens aqui e a mulher lá no outro bar, as mulheres. Nós, a gente falou muito sobre isso também, né? Nós mulheres, nós também somos machistas muitas vezes. E nós mesmos muitas vezes nos violentamos e violentamos as colegas pela ignorância. Quero acreditar que pela ignorância, né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho, né, Paloma? De estar o tempo todo se colocando à disposição para estar discutindo, para estar falando sobre, né? Que a mulher também, muitas vezes, ela acaba se colocando em risco até por não ter a informação e não procurar, né? Ah, não, mas isso eu tenho vergonha, né? O que o pessoal vai dizer? Não, a gente está aqui para proteger e tem sigilo, acho que isso que é o mais importante, né? Então, se você nos procurar fazer uma denúncia, ninguém vai ficar falando, olha, a Paloma esteve lá porque apanhou do marido, olha, a Paloma esteve lá porque o chefe dela está aliciando, ou a colega de trabalho agrediu. Então, assim, procure assistência social, procure ajuda, né? Se for, eu não quero ir pessoalmente, faz uma ligação. Isso é sigiloso, ninguém vai sair falando, né, Paulo? Eu acho que isso também é importante. Principalmente as mulheres mais velhas, elas têm muito essa questão ainda de submissão e de medo do que a sociedade vai falar, né? De como que elas serão vistas sobre isso. A gente tem imagem aí, produção? Tem imagem aí de hoje de manhã? Vamos acompanhar um pouquinho? Temos. Olha só, isso aí foi hoje cedo, né? Foram mais de 230 pessoas participando. E o que eu fico muito feliz é que não eram só mulheres, que eram os homens também. Que bacana, né? Então nós tínhamos, claro que numa porcentagem menor ainda, né? Mas um evento desse, se a gente conseguisse envolver... Porque é um evento que vai falar sobre os direitos das mulheres. O homem não vai. Não, muito pelo contrário, o homem tem que ir, porque a gente busca direitos iguais. Claro. Né? Então, é igualdade de gênero. Então, é um evento não só para mulheres, mas é para todo mundo. E lá nós tínhamos homens, isso é bem importante. A gente tem mais imagem? Tem mais imagem aí? A nossa vice estava lá hoje de manhã, estava lá, né? Ela é bem atuante na causa. Então, ela faz um trabalho bem importante, falando sobre o assunto, apoiando a rede, né, Paloma? Sempre nos apoiando, incentivando e acolhendo todos que a procuram, né? Quando há Se tiver mais imagem, pode colocar, tá? Para te acompanhar aí. Aí a Paloma falando pelo CMDM, né, pelo Conselho. E depois eu acho que a próxima imagem é o símbolo nosso, né, que é na verdade, como a gente tem também os primeiros meses, que é o mês mais famoso que tem, que a gente fala que é Outubro Rosa, né, que é do câncer de mama. Mas todo mês a gente tem uma pauta, e o mês de agosto tem 3, 4 pautas. O aleitamento materno também é do mês de agosto, né? Olha só. Que legal. E a violência, o agosto lilás também. Então a gente tem a fitinha lilás para representar isso, e que a gente acaba indo para tudo quanto é canto, principalmente nesse mês, né? E distribuindo esse laço simbólico, mas para falar da importância e de que ela não está sozinha. Tem mais imagem aí? Tem hoje cedo falando, né? A Fábio, daí a secretária, que falou muito bem também. E o que é bem importante, que o CMDM tem feito, né, e eu quero enaltecer, que é um trabalho voluntário, né, Paloma? De ir nas empresas, conversar com os homens, né? Que legal, né? Orientar sobre as formas de violência. Porque, de novo, por vezes, nunca ninguém falou e vive num ciclo de homens. Como é que é essa recepção, essa receptividade de vocês quando chegam nas empresas, assim? Recebe bem? Como é que é? Olha, eu até vou explicar um pouquinho do Conselho. O Conselho ele é formado por 8 titulares e 8 suplentes do governamental e 8 titulares e 8 suplentes da sociedade civil. Entendi. E a partir disso, então, eu represento a Univille, né? A Univille me indicou para estar lá. Sim. E fui eleita depois para a presidência. E esse mês agora nós temos toda uma agenda. Hoje passa de 20 ações, só que a gente está ainda em agendamento. E nós vamos em grandes empresas na região, nós vamos em algumas associações e em várias escolas. Né? E essas voluntárias lá do grupo de trabalho, elas acabam, a gente vai acertando a agenda. Né? Eu, por exemplo, vou muitas noites. Né? E a gente acaba indo fazendo as palestras. E é muito legal, porque não para só no mês de agosto.
Daí acaba vindo, olha, eu sei que vocês têm, será que no mês de setembro você não legal, pode ir né? lá? Que legal. Ah, será que tu não pode fazer uma determinada fala? Então, assim, isso é bem interessante e o que mais me surpreende é a receptividade. Mês passado, agora, início do mês, a gente foi numa empresa que tinha em torno de umas 120 pessoas e 102 eram homens, né? Então, assim, a gente fala e dada a importância do assunto, né? E o que mais choca é que no final vem alguns casos específicos até para tirarem dúvidas, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque a gente pode estar orientando. E assim, olha, minha namorada, ela sofreu violência, né? E agora, do nada, fazia 10 anos que não tinha mais nada. Ela tinha o assédio moral era muito forte, psicológico, né? E agora ela voltou tudo à tona, porque ela viu uma reportagem assim, sabe? O que eu posso fazer? Então, daí a gente indica, a gente faz algumas orientações em relação a isso. Né? Olha, gente, nosso tempo está indo embora tão rápido, meu Deus do céu. Eu queria falar aqui que o agosto lilás é muito mais do que uma cor, né? É um símbolo de luta, né? E isso não pode acabar, né? Tem que continuar vivo na mente das pessoas. É como a secretária falou anteriormente, a nossa ação, a princípio, especificamente, reforça no mês de agosto, né? Mas a gente trabalha de janeiro a janeiro. Que legal, estamos com o TVBA Entrevista e não esqueça, estamos no mês de agosto e agosto lilás, né? Que se trabalha no mês de prevenção contra a violência da mulher. Temos 2 contatos, né, de violência contra a mulher, né? Temos o número 180. 180, esse é direto? Isso cai em Brasília e eles acabam trazendo orientando, você vai dar a localização e chega na polícia daqui, né? E também tem caso de urgência e emergência, daí o Disque 190, né? E se for direto para a polícia mesmo. E também pode fazer um BO virtual. É importante, a gente já está acabando aqui, o vizinho viu alguma coisa, denuncia, né? Hein? Viu alguém batendo ou falando, enfim, não custa denunciar, né? São vidas, né? E vidas não têm preço. E só para finalizar, eu vejo que algo é muito importante, assim, porque, de novo, a gente ainda fica muito no foco marido e mulher, intrafamiliar, né? Mas o respeito à mulher, aonde ela estiver, ele tem que existir, né? Então, muitas mulheres, por vezes, elas não se sentem encorajadas a ter uma profissão mais competitiva, justamente porque os homens não as respeitam, né? Ah, não tem qualificação para isso, a mulher não vai dar conta. Então, é muito claro isso. Nós somos mulheres e temos o direito igual de estarmos aonde nós quisermos. Então, isso tem que ficar muito claro. Respeitem as mulheres. Gente, nós estamos chegando no fim do programa. Passa muito rápido, não é verdade? Meu Deus. Paulo, uma palavra aí para quem está em casa. Então, se quiserem mais informações, se quiserem que o grupo de trabalho do Agosto Lilás venha estar na sua empresa, na sua instituição, né? Procura a gente lá no Instagram, CMDM_Joinville, CMDM_Joinville, ou no Facebook, né? Ou também na Casa dos Conselhos, que a gente acaba vendo uma possibilidade de agenda. E assim, gente, lugar de mulher é onde ela quiser, com respeito e segurança. Isso aí, Fábio? É muito sobre isso mesmo. Então, respeitem as mulheres. Eduquem as crianças para uma cultura de paz. Só assim a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade, né, num lugar agradável e protegido para se viver. Ok, então eu falei com as 2 grandes mulheres aqui, a Fabiana Cardoso, que é secretária de Assistência Social de Joinville, e com a Palova Bauser, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville. Foi um prazer tê-las aqui no TVBA Entrevista, e as portas da TVBA sempre estão abertas para pautas dessa natureza, tá bom? Obrigada. TVBA Entrevista fica por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, tem mais TVBA Entrevista feito para você. Até mais.